Nessa semana nós estamos falando sobre a lição número 8, livres para descansar é o tema, e estamos aprendendo muita coisa legal e com certeza até aqui tenho certeza que o Senhor tem te abençoado. Então não perca o restante da lição até quinta-feira, onde nós vamos finalizar, que com certeza Deus vai continuar falando no seu coração, assim como vai falar hoje também, que tem o tema de hoje, fuga. O tema da lição de hoje é fuga e nós vamos aprender uma lição e vamos aprender uma coisa muito legal que você não pode perder e Deus vai te abençoar, tá bom? Mas antes de irmos para o estudo da lição de hoje, já deixa esse joinha aí, no final do vídeo deixa aquele comentário top que vocês deixam e você que não é inscrito, se inscreve aí, não perde tempo não, se inscreve que todos os dias estamos aqui aprendendo e sendo abençoado pelo nosso Deus, tá bom? Vamos para o estudo da lição de hoje com o tema fuga. Nós começamos a semana falando sobre descansar, encontrar descanso, que mesmo em doenças, problemas, dificuldades, nós podemos encontrar solução para os problemas descansando e tendo aquele encontro com o nosso Deus. E na primeira história que nós vimos nessa semana, nós vimos a história do paralítico que os amigos levaram até Jesus, desceram sobre o telhado e Jesus, além de curar o paralítico fisicamente, ele deu a cura que aquele paralítico mais precisava, que era perdoar os seus pecados. E muitas vezes, meus queridos, eu e você precisamos dos nossos pecados perdoados, primeiramente, antes de Deus curar fisicamente. Então nós aprendemos até aqui durante essa semana que Deus ele primeiro quer curar aqui, para depois curar o lado de fora. E Deus, meus queridos, na lição de hoje vai falar com você de uma forma diferente, porque hoje a chave da história muda, hoje é outra história que a gente começa dentro dessa lição. Nós vamos falar sobre Elias. E olha, vou dizer para vocês não podem perder a história de Elias. Porque o que Deus vai falar conosco através do estudo da lição hoje, amanhã, até o final agora, usando a história de Elias, nós vamos aprender lições preciosas para a nossa vida. E o verso de hoje, para começar, está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, que diz bem assim: E entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Meus queridos, Elias está fazendo esta oração. Mas antes de entrar na história de Elias e a gente chegar até aqui, este momento que Elias faz essa oração pedindo a morte, nós precisamos abrir um leque aqui agora do que nós vamos falar até o final dessa lição dessa semana. Talvez nós vamos falar sobre um tema hoje que é pouco falado na igreja, ou talvez esteja começando a falar um pouquinho mais agora, mas ainda assim muitas pessoas têm preconceito quanto a este tema. E, inclusive, é uma das doenças que mais tem atingido a população mundial hoje, que é sobre a depressão. E, meus queridos, fazendo uma rápida pesquisa sobre a depressão, nós vemos que ela é uma das maiores doenças que influencia outros tipos de doenças, desencadeia outros tipos de doença. É uma doença silenciosa. É uma doença que quando você percebe os sinais, muitas vezes já é tarde demais ou o tratamento fica bem mais difícil. Então é importante ficar atento aos sinais de início para que possa ser tratado. E como muitas pessoas pensam, isso daqui é importante que eu vou falar, e como muitas pessoas pensam, diferente do que muitas pessoas pensam, aliás, a depressão não é falta de fé, como muitas pessoas pensam, porque existem muitas pessoas que são de Deus, são cristãos, estão na igreja, adoram a Deus, mas que têm depressão. Mas isso não significa que elas não têm fé. Depressão é uma doença.
Meus queridos, coloquem isso na mente de vocês. Depressão não é falta de fé e nós vamos aprender isso na lição de hoje. Olha só o que diz a lição sobre um dos dados sobre a depressão. Com base em dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, a doença mais comum no mundo, que afeta mais de 300 milhões de pessoas por ano, nem sempre apresenta sintomas evidentes. A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e é uma das que mais contribui para o estudo sobre a carga global de doenças. Essa é a depressão. E meus queridos, você deve estar se perguntando aí agora, o que é depressão? Essa doença da qual nós estamos falando, da qual nós vamos falar essa semana, o restante dessa semana, tem a ver com a história de Elias. Meus queridos, eu quero relembrar um pouquinho para vocês a história de Elias, porque antes desse episódio que eu acabei de ler, onde Elias ora a Deus pedindo a morte, Elias está lá no Monte Carmelo, e lá no Monte Carmelo, o que Elias faz? Ele desafia os profetas de Baal. E olha só o que acontece. Ali, durante o dia inteirinho, os profetas do Baal orando ao Deus deles, pedindo para que descesse fogo do céu e consumisse tudo ali. Sabe o que Elias estava fazendo? Elias estava zombando dos profetas. Aonde está seu Deus? Cadê seu Deus que não manda fogo e tal? E nós conhecemos a história. E aí, meus queridos, quando chegou a vez de Elias invocar o nome de Deus para que descesse fogo do céu e consumisse todo aquele holocausto que ele tinha feito ali, e ele tinha molhado 7 vezes mais ainda, e mesmo assim, quando Elias orou, o que aconteceu? O fogo desceu do céu, consumiu todo aquele lugar. E sabe o que aconteceu ali? Matou, né, todos os profetas de Baal, eles foram mortos. E sabe o que aconteceu? Um personagem, alguém foi lá na rainha Jezabel e falou bem assim: Jezabel, aconteceu o seguinte lá no Monte Carmelo. Todos os nossos profetas foram mortos, né? E Elias ali orou ao Deus dele, o Deus dele foi lá, mandou fogo do céu, consumiu tudo ali. E Elias acabou vencendo essa batalha, aí, vamos dizer assim, contra os profetas. Sabe o que Jezabel disse? Jezabel falou o seguinte: então manda um recado para Elias. Fala que amanhã mesmo, neste mesmo horário, Elias vai estar morto. E sabe o que aconteceu, meus queridos? Elias, que tinha acabado de orar a Deus, Elias, que tinha orado para que Deus parasse o tempo, parasse de chover durante 3 anos, e depois caísse chuva de novo. Elias que orou a Deus, e Deus mandou fogo do céu para consumir eles ali, mostrar para todos aqueles profetas que ele era o Deus verdadeiro. Elias teve medo. Elias correu. Elias fugiu. E a Bíblia diz que quando Elias chegou debaixo de uma árvorezinha, ele orou a Deus pedindo perdão, pedindo a morte. Sabe o que é isso, meus queridos? Nos mostra que Elias teve uma carga emocional tão grande. Ele foi tão fisicamente exposto dali a todos esses eventos que antecederam esse momento dele, que ele acabou tendo ali um princípio de depressão, chegando a pedir a própria morte. E sabe, meus queridos, a gente não sabe mais ou menos qual foi, não tem certeza, né? A gente sabe que alguns desses eventos foi o gatilho para que Elias tivesse a depressão dele ali naquele momento. E sabe, eu e você temos alguns gatilhos que podem desencadear em nós, em mim, em você, a depressão. E nós temos que tomar cuidado com isso. O estresse diário, né? A exaustão, trabalho incansável sem parar, tudo isso vai virando aquela bola de neve. Chega um momento que nós atingimos o gatilho e aí nós começamos a perder a alegria, começamos a ficar mais tristes, começamos a ficar mais deprimidos, começamos a ficar com medo como Elias teve. E aí, meus queridos, quando nós vamos redobrar a consciência, nós estamos já num estado de depressão. E olha o que diz a lição sobre este evento que aconteceu com Elias. Olha só, às vezes a depressão toma conta de nós de modo lento e silencioso, e só reconhecemos quando ela se intensifica. Ela nos atinge rapidamente após um evento emocional
ou um desgaste físico. Elias ficou completamente esgotado emocional e fisicamente depois do episódio no Monte Carmelo. Então, por causa disso, Elias ali pediu a morte, meus queridos. E sabe o que é perigoso? É quando eu e você não ficamos atentos a isso, nós achamos que é falta de fé, nós achamos que é alguma coisa que nos está atrapalhando. Mas, meus queridos, cuidado, porque é uma doença silenciosa e quando a gente percebe, já pode ser tarde demais. E a lição, ela nos traz mais alguma coisa, e para finalizar, porque nós vamos continuar essa lição amanhã e depois vamos continuar essa história. E eu não quero finalizar a história dele agora, porque acontece muita coisa legal na história de Elias e nós vamos ver o quanto que Deus teve que trabalhar com Elias para que ele ficasse livre da depressão, para que ele encontrasse descanso em Deus. Mas concluindo a lição de hoje, diz bem assim: então Elias começou a correr, tentando fugir. Às vezes, meus queridos, às vezes correremos para a galeria, às vezes corremos para a geladeira e tentamos ficar felizes por meio da comida. Tentamos acabar com a exaustão emocional dormindo, procuramos um novo relacionamento, um emprego ou um lugar e às vezes nos atolamos no trabalho, prazos e compromissos ao nos esforçarmos para fugir de algo inominável que drena nossa alegria e descanso. Porém, as coisas apenas mascaram os sintomas. Elas não resolvem o problema e muitas vezes podem torná-los ainda pior. Então, meus queridos, que eu e você nós tomemos cuidados, os devidos cuidados com essa doença tão silenciosa, com essa doença que não é falta de fé. Não pense que porque alguém tem depressão é falta de fé, porque não é. E a lição dessa semana, eu achei muito legal a lição de hoje e trazer a história de Elias, porque é um tema que nós precisamos falar, que nós precisamos compartilhar para que as pessoas aprendam, para que nós precisamos falar muito, para que as pessoas se autoavaliem, né? E se estiver sentindo alguns sintomas da depressão, para elas procurarem ajuda médica e principalmente a ajuda de Deus. E eu quero terminar a lição de hoje dizendo o que eu tenho dito durante todo o estudo da lição que nós estamos fazendo. Nós só encontraremos descanso para nossos estresses, para nossa exaustão, para nossos cansaços físico e emocional na presença de Deus. Somente quando nós colocamos a nossa vida nos braços de Deus que eu e você podemos encontrar descanso. E Elias, já dando um spoiler no final, Elias descobriu que nos braços de Deus ele encontraria descanso. Então, meus queridos, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado pelo estudo da lição de hoje, por este tema tão importante que nós estamos aprendendo, falando sobre a depressão. Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a nos cuidar, a manter a saúde física, emocional, mental bem, para que nós possamos estar bem para adorar o Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, se nós estivermos com algum problema, para que nós possamos buscar ajuda médica e principalmente buscar o Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, meus queridos. Olha, a lição dessa semana, vamos continuar nesse tema aí falando sobre Elias. Não perca, porque está muito legal, vamos aprender coisas legais, vamos ver tudo que Elias passou e vamos ver como que Deus agiu com ele. Vai ser top, você não pode perder. Compartilhe essa mensagem com os amigos, para que eles estudem, aprendam também. E se você ainda não deixou o joinha, deixa o joinha aí. Se você não comentou ainda, comenta aí o que você achou do estudo da lição de hoje. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal aí, que todos os dias estamos aqui estudando a lição da Escola Sabatina, tá bom? Até amanhã, meus queridos. Tchau, tchau.